Bom dia, meus jovens da terceira série do ensino médio. Eu sou o professor Rodrigo Rufino de Matemática, da Escola de Educação Básica Debal Ramos da Silva, situada no bairro Estreito, Florianópolis, Santa Catarina. Estou aqui para fazer o terceiro vídeo sobre polinômios. Nesse vídeo vamos falar sobre adição, subtração e multiplicação de polinômios. Então, vamos ver o que segue na próxima página. Calcular a adição e subtração de polinômios e escrever os coeficientes. Então, eu quero adicionar esse polinômio, mais esse polinômio, né? Deixa eu colocar aqui. Então, eu vou adicionar esse polinômio, mais esse aqui, e vamos ver o que vai dar. Resolução. Eu vou eliminar os parênteses, pode observar que todos não mudou de sinal, aqui também não mudou de sinal, ó, mais 1, menos 3, mais 4x² já botei lá, tá? Junto com x². Juntei 1x², 1x² eu coloquei aqui, né? Depois, mais 1x², tá aqui. Depois, mais 4x², tá aqui. Pode ver que eu não mudei nenhum sinal dele, só ordenei, botei os de mesmo grau juntos, ó. Terceiro grau, segundo grau, primeiro grau, 0 grau e 0 grau. Juntei os termos semelhantes, tá? Então, vai ficar 1x ou cu, né? Vai ficar... Pode observar que esses sinais aqui, ó, eles não mudam, tá? Então, no caso aqui era menos 5x, ficou menos 5x, tá? Depois, vamos ver. Aqui o mais 1, ó, continuou o mesmo sinal, né? Então, assim, ó, ficou 1x ao cubo, 4 mais 1 dá 5, menos 3 com menos 5 dá menos 8, 6 mais 1 dá 7. Então, os coeficientes são A igual a 1, B igual a 5, C igual a menos 8, 7 igual a D igual a 7. Coeficiente é o que está ao lado esquerdo do x, né? Ó, coeficiente, 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 coeficiente. Então, o resultado foi um polinômio de terceiro grau, né? Aqui a gente vai ver a subtração de polinômios. Aqui tem que tomar muito cuidado com o sinal de menos, tá? O sinal de menos faz com que a pessoa, às vezes, erre o seu problema. Então, vamos por aqui, ó. Se aqui é menos, vai mudar todo o sinal que tem aqui. Aqui vai ficar negativo, aqui vai ficar negativo, aqui vai ficar positivo, e aqui vai ficar positivo. Por causa do sinal de menos, que ele nega os sinais que estão dentro, tá? Então, na resolução vai ficar 3x² menos 7x² mais 8. Não mudou de sinal porque na frente daqui é positivo, tá? E aqui é negativo, então vai mudar todo o sinal. Vai ficar menos 2x² menos 9x², depois mais 4x e mais 6, né? Era menos com mais. Menos com mais dá menos, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais, e menos com menos também dá mais. Quando tiver sinal de menos na frente aqui, muda todo o sinal que estão aqui dentro. Então, ajuntando os termos semelhantes, vai ficar, no caso, menos 2x² mais 3x², menos 9x², menos 7x mais 4x mais 8 mais 6. Então, os coeficientes vai ser A igual a menos 2, B igual a menos 6, C igual a menos 3 e D igual a mais 14. Então, essa é a subtração de polinômios. Multiplicar os polinômios e escrever os coeficientes do resultado. Então, vamos lá. Multiplicar os polinômios e escrever os coeficientes do resultado. Então, x mais o binômio multiplicado por um trinômio, tá? Então, eu estou multiplicando um polinômio de primeiro grau por um polinômio de segundo grau. Vamos ver que grau que vai dar o resultado. Vamos lá. Então, vai ficar x vezes x² mais 5x menos 3. Vou aplicar distributivo. O x multiplica tudo que está aqui e o 2 multiplica tudo que está aqui. Então, eu coloquei aqui separadinho aqui, né? Então, x vezes x² dá x ao cubo. X vezes x² dá x ao cubo. X vezes 5x dá 5x². X vezes menos 3 dá menos 3x. 2 que multiplica x² vai ficar 2x². 2 que multiplica 5x vai dar 10x. 2 que multiplica menos 3 dá menos 6. Vou juntar todos os termos semelhantes e vou fazer as continhas. Vai ficar 1x² mais 7x² mais 7x menos 6. Quem são os coeficientes? Aqui é 1, né? Então vai ficar A igual a 1, B igual a 7, C igual a 7
ele é igual a menos 6. Essa é a multiplicação. Então, fiz outra multiplicação mesmo e botei o resultado ali, né? Se alguém quiser fazer isso aqui e conferir os resultados, os coeficientes também pode. Aqui eu botei outro aqui, fazendo todas essas multiplicações aqui, ó, né? Binômio multiplicado por um polinômio, né? E ainda vou somar com mais isso aqui. Deve dar esse resultado aqui, se vocês fizerem em casa, né? Quiser dar uma treinadinha. Então, meus jovens, esse vídeo foi o vídeo, né? Na página 3, que fala sobre adição e subtração de polinômios. Nessa outra parte aqui, a gente vai falar sobre divisão de polinômios, tá? Pelo método da Chaves. Então, o método de Euclides, tá? Esse Euclides é um matemático, né, do passado, e lá do Egito, eles chamavam ele de Euclides de Alexandria. Esse método da chave, o método de Euclides, é bastante utilizado para dividir polinômios. E também a gente vai usar o método de Briot e Ruffini, tá? Então, o Briot é francês e o Ruffini é italiano, e tem toda uma história em cima deles aí, tá? Então, vamos ver o que é a divisão. Calcular o resto e o quociente pelo método das chaves, ou método de Euclides, e fazer a prova real. Quociente mais divisor mais o resto tem que ser igual ao dividendo. É a prova real da divisão, tá? Então, calcular o resto e o quociente pelo método das chaves, ou método de Euclides, né? E fazer a prova real. Então, vamos ver que método que é esse. Como é Euclides de Alexandria, conhecido como Euclides de Alexandria, tá? E ele é um matemático, 300 anos de Cristo, bem velhinho, né? Ou século 3 antes de Cristo, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Aí eu coloquei ali que o forte de Euclides foi a geometria, tá? Ele era muito bom em geometria. Mas ele tem uma contribuição nessa divisão de polinômio. Então, aqui eu quero dividir esse polinômio aqui, tá? Esse trinômio por um binômio. Então, eu vou dividir 1x ao cubo dividido por 1x. 1x ao cubo dividido por x. Vai ficar 1x ao quadrado. Aí eu coloco 1x ao quadrado aqui. 1x quadrado vezes 1x dá 1x ao cubo. Aí eu boto 1x ao cubo, ó. 1 vezes 1 dá 1, coloco o sinal ao contrário. 1x quadrado vezes 2 dá 2x ao quadrado. Aí aqui dá 2 vezes 1 dá 2, positivo, eu boto negativo lá, sinal ao contrário. Menos 2x ao quadrado. Cancelo esse com esse, vai dar 0. 7 menos 2 dá 5. Baixo 7x, baixo menos 6. Aí 5 dividido por 1 vai dar 5. 5x aqui, ó. 5x quadrado dividido por 1x. 5x quadrado dividido por 1x vai dar 5x. Coloco 5x aqui. 5x vezes 1x dá 5x ao quadrado. Coloco menos 5x ao quadrado. Mais 5 vezes 2 dá mais 10x. Aí eu boto menos 10x com o sinal ao contrário. Cancelo esse com esse. Sempre vai dar para cancelar esse com esse com esse. 7 menos 10 dá menos 3x. Baixo menos 6. Menos 3x dividido por 1x vai dar menos 3. Está lá o menos 3. Menos 3 vezes 1 dá menos 3x. Aí boto com o sinal ao contrário. Aqui dá menos 3x. Eu boto mais 3x. Para poder cancelar esse com esse. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Eu boto mais 6. Esse cancela, dá 0. Esse cancela, dá 0. Então, eu vou dizer que o meu quociente vai ser 1x quadrado mais 5x menos 3. Eu escrevi aqui. E o meu quociente, e o meu resto é 0. É um pouquinho cansativo esse método aí, né? Tá? Como é que é a prova real? A prova real eu pego esse aqui, que é o divisor, multiplico pelo quociente que está aqui e somo com mais o resto aqui. Quando eu fizer todas essas multiplicações aqui, ó, vai dar exatamente esse valor aqui, ó. Então, pode ver que esse aqui, o resultado,
Essa é a prova real para saber se está certo ou não. Tá? Esse é o método de Euclides, né? De Alexandria, né? Ou o método das chaves. Tá? Deixa eu só colocar mais alguma coisa aqui. Vamos lá. Aqui eu coloquei mais um exemplo aqui, né? Então, x ao cubo mais 5x² menos 14x mais 9 dividido por x menos 5. Então, eu vou dividir 1x ao cubo dividido por 1x. 1x ao cubo dividido por 1x, dá 1x ao quadrado. Aí, botei 1x², foi multiplicando e botando o resultado aqui, tá? Então, assim, ó, quando eu fiz essa divisão aqui, eu encontrei o quociente e aqui o resto. Pode ver que o resto aqui, ó, não deu zero, né? Deu 189. Mas como é que eu tiro a prova real? Eu multiplico esse vezes esse e somo com mais esse. Eu multiplico esse vezes esse e somo com mais esse. Vai dar exatamente esse valor aqui. Esse que é a prova real. Então, pessoal, nessa página aqui, sobre divisão, tá? Eu usei o método das chaves, né? Ou o método de Euclides, que é a mesma coisa. Vamos ver na próxima página, nós vamos ver aqui, calcular o resto do quociente pelo método de Briot-Ruffini e fazer a prova real. Essa prova real, no caso, aqui em Ruffini você não precisa fazer a prova real não, tá? Mas se quiser pode, tá? Então, vamos ver o que diz aqui. Charles Briot, matemático francês, nasceu em 1817 e morreu em 1882. Aí tem sobre o Ruffini, né? O Ruffini também tem uma historiazinha aí, ó. Paolo Ruffini, médico e matemático italiano, nasceu em 1765 e morreu em 1822. Então, esses são os caras da matemática aí que inventaram esse método que a gente vai ver agora. Eu quero dividir 1x² mais 7x² mais 7x menos 6 por Q de x igual a x mais 2. Então, é um polinômio dividido por um binômio, tá? André, uma coisa, só dá para usar Ruffini esse método quando aqui for o divisor for de primeiro grau, tá? Se não for de primeiro grau, eu não posso usar Ruffini. O Briot-Ruffini, esse método Briot-Ruffini, ele é conhecido mais como Ruffini, tá? Esse Briot ele fica em segundo plano. Então, mas tem que dar os méritos para o Briot e também para o Ruffini. Embora eles tenham até, se vocês observar a data deles aí, ó, eles não conviveram na mesma data, mas um complementou o que o outro fez, tá? Então, inventaram esse método que a gente vai ver agora. Resolução. Cálculo do binômio. X mais 2, eu pego o menorzinho, que é o menorzinho isso aqui, e vou achar o zero dele, tá? Ó. Quando achar o zero desse binômio aqui, vai ficar x igual a menos 2, né? Ó, x mais 2 igual a 0, x igual a menos 2. É só passar o mais 2 para lá, vai ficar menos 2. Aí eu vou botar x igual a menos 2, que é o que eu calculei. Vou calcular, desceu 1, desceu 7, desceu mais 7, desceu menos 6. Agora, vamos ver, ó. Vou descer aquele 1 ali, sempre vou descer o 1. Aqui eu vou multiplicar pelo 1, né? Então, vai ser assim, ó. Então, a primeira coisa que eu faço é descer esse 1 aqui, tá? Multiplico aqui e depois somo com mais 7. Faço um triângulo aqui, ó, aqui e aqui. Como é que vai ficar? Quociente. Como é que foi feito, ó? Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 mais 7 dá mais 5. Menos 2 vezes mais 5 dá menos 10. Menos 10 com mais 7 dá menos 3. Menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. Mais 6 menos 6 dá 0. Vou repetir, tá? Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 com mais 7 dá mais 5. Menos 2 vezes mais 5 dá menos 10. Menos 10 com mais 7 dá menos 3. Menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. Mais 6 com menos 6 dá 0. Aí aqui eu fiz o rascunho para dizer o que eu fiz, né? Ó, menos 2 vezes 1 mais 7. Menos 2 vezes 1 mais 7. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 7 vai dar 5. Tá lá o 5. Menos 2 vezes mais 5 está aqui, tá? Depois vai lá no mais 7. Ó, mais 7. Dá menos 10 mais 7 vai dar menos 3. Coloco menos 3 aqui. Menos 2 vezes menos 3 está aqui, né? Aí dá mais 6.
menos 6 vai dar 0. Tudo que eu expliquei anteriormente, eu fiz aqui como rascunho, como uma explicação adicional, tá? Esse é o método de Ruffini, ó. 1x ao quadrado, porque eu vou baixar o grau de terceiro grau para segundo grau. Porque aqui tinha 4 termos, aqui só tem 3, ó. Então ficou 1x ao quadrado mais 5x e menos 3. E o resto aqui é o zero final, né? Esse aqui é o resultado da conta. Aqui a prova real. Como é que é a prova real? Eu pego o quociente, que é 1x² mais 5x menos 3, e multiplico pelo x mais 2. Ó. Esse multiplicado por esse aqui, ó, e mais o zero. Vai dar exatamente o que, esses valores que estão aqui, ó, tá? Que é o que está aqui no caso. Então eu vou dividir também isso aqui, ó. Vou dividir, vai ficar x igual a 5. Eu vou fazer a tabelinha, né? X igual a 5. Ó, x igual a 5, desço 1, desço 5, desço menos 14 e desço 9, né? Então, repetindo. X, ó, desço 1, desço 5, desço menos 14 e desço 9, tá? Então, se for fazer igual no item A, vou achar o quociente 1x², mas é x mais 36, e o resto 189, tá? Pode fazer que o resto vai dar 189, é o que vai dar no final ali. Vamos lá. Então é o seguinte, assim, ó, 5 vezes 1, 5. 5 mais 5 dá 10. 5 vezes 2 dá 50. 50